Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Porte, te trago agora as principais notícias do cenário internacional. Em resposta ao tarifaço de Donald Trump, Canadá, China e México anunciaram novas taxas a produtos dos Estados Unidos. O Canadá, a China e o México anunciaram novas taxas de importação aos produtos dos Estados Unidos. As medidas são uma resposta às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que começaram a valer nesta terça-feira. O primeiro a responder o tarifaço de Trump foi o Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou em um comunicado que o país iria impor tarifas de 25% sobre os produtos dos Estados Unidos. De acordo com o ministro, parte das medidas entraria em vigor já nesta terça-feira, enquanto o restante passaria a valer em um prazo de 21 dias. A China também respondeu ao tarifaço, impondo novas taxas de 10% a 15% sobre as exportações agrícolas dos Estados Unidos, a partir do dia 10 de março, e também anunciou novas restrições de exportação e investimento a 25 empresas americanas. Segundo o governo chinês, produtos como frango, trigo, milho e algodão terão uma taxa adicional de 15%, enquanto soja, carne suína, carne bovina, frutas, vegetais e laticínios sofrerão uma taxa extra de 10%. Os chineses também adicionaram 15 empresas norte-americanas à sua lista de controle de exportação, que proíbe empresas chinesas de fornecer tecnologias a empresas norte-americanas. E, por fim, o México condenou as tarifas impostas pelos Estados Unidos e prometeu uma retaliação aos norte-americanos. Segundo a chefe de Estado mexicana Claudia Sheinbaum, não há justificativa para que os Estados Unidos imponham as taxas de 25% sobre as importações do México, destacando que o país colaborou com o vizinho norte-americano em questões de migração, segurança e combate ao tráfico de drogas. E nos últimos dias, a União Europeia revelou um plano de 800 bilhões de euros para rearmar o continente. O anúncio veio logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspender, a ajuda à Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou um plano de 5 partes para mobilizar cerca de 800 bilhões de euros para a defesa da Europa. O valor também inclui um suporte militar imediato para a Ucrânia, depois que Washington suspendeu a ajuda ao país. A Europa está pronta para assumir suas responsabilidades. A Rearm Europe pode mobilizar cerca de 800 bilhões de euros em gastos com defesa para uma Europa segura e resiliente. Claro que continuaremos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros na OTAN. Este é o momento para a Europa e estamos prontos para dar um passo à frente. O plano inclui uma linha de crédito de 150 bilhões de euros, juntamente com medidas para liberar investimentos em defesa em larga escala. Ainda não está claro quão rápido os fundos poderiam ser disponibilizados para as propostas, que precisam da aprovação dos Estados-membros, nem quão rápido isso poderia se traduzir em apoio no campo de batalha para Kiev. A França e o Reino Unido propuseram uma trégua de 1 mês na Ucrânia. Os líderes europeus realizaram uma cúpula sobre a guerra com a Rússia e demonstraram apoio ao presidente Volodymyr Zelensky após a discussão com Donald Trump na Casa Branca. França e Grã-Bretanha propuseram uma trégua de 1 mês na Ucrânia, no ar, no mar e na infraestrutura energética. A afirmação foi feita pelo presidente francês Emmanuel Macron ao jornal Le Figaro. Antes de uma cúpula sobre a Ucrânia em Londres, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou que a França e a Grã-Bretanha estavam trabalhando em um plano para interromper os conflitos. Líderes europeus uniram forças com o país atualmente em guerra contra a Rússia em uma reunião de cúpula em Londres, na qual se comprometeram a fazer mais pela segurança do continente e insistiram na necessidade de manter o apoio dos Estados Unidos. Cerca de 15 líderes aliados da Ucrânia buscavam acordos sobre segurança em uma demonstração de apoio ao país, após a discussão da última sexta-feira entre os presidentes americano e ucraniano na Casa Branca. O governo ucraniano e a Europa acompanham com preocupação a reaproximação entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin, que iniciaram negociações bilaterais
para encerrar a guerra sem convidar a Ucrânia ou os europeus. E agora a gente vai com notícia do Oriente Médio. Líderes árabes aprovaram um plano para a reconstrução da faixa de Gaza e o retorno da autoridade palestina, apresentado como uma alternativa ao plano de Trump, que prevê que os Estados Unidos assumam o controle do território. Reunidos na capital do Egito, Cairo, os líderes dos países da Liga Árabe aprovaram nesta terça-feira um plano para a reconstrução da faixa de Gaza. O grupo alertou para o que chamou de tentativas imorais de deslocar os moradores da faixa de Gaza e pediu a unificação dos palestinos sob a liderança da Organização para a Libertação da Palestina, excluindo o movimento islamista Hamas. Os líderes concordaram em criar um fundo para financiar a reconstrução da faixa de Gaza, destruída por 15 meses de conflito entre Israel e o Hamas, e pediram a contribuição da comunidade internacional. Mas o plano deve enfrentar a oposição de Israel, que prometeu eliminar o Hamas e descartou um eventual papel da autoridade palestina na faixa de Gaza. O Egito apresentou um plano de 53 bilhões de dólares para reconstruir a faixa no prazo de 5 anos. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse que o plano garantiria que os 2,4 milhões de cidadãos da faixa de Gaza possam permanecer em suas terras. O plano é uma alternativa ao de Donald Trump, que prevê que os Estados Unidos assumam o controle do território. A iniciativa de Trump prevê a expulsão dos moradores para Egito e Jordânia. No cargo desde 2005, o presidente palestino Mahmoud Abbas disse que está disposto a organizar eleições presidenciais e legislativas nos territórios palestinos no próximo ano, se houver condições apropriadas. O Hamas aceitou o plano árabe e a criação de um comitê responsável por administrar o território após o conflito. O lançamento do foguete europeu Ariane 6 foi adiado após a detecção de uma anomalia no solo. Ainda não foi informada uma nova data para a decolagem. O primeiro lançamento comercial do foguete europeu Ariane 6, programado para esta segunda-feira, foi adiado devido a uma anomalia no solo. Este é o terceiro adiamento. A missão do Ariane 6 é transportar o satélite militar francês CSO-3 e colocá-lo em órbita a uma altitude de cerca de 800 quilômetros. Este satélite tem como objetivo fortalecer a autonomia militar francesa e melhorar suas capacidades de inteligência militar. A Europa espera que o lançamento ajude a fortalecer sua indústria espacial contra os Estados Unidos. O CSO-3 completará uma rede de 3 satélites. Os 2 primeiros foram lançados em 2018 e 2020 pelos foguetes russos Soyuz. A Europa parou de usar a Soyuz para seus lançamentos de satélites desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e o Ariane 5 deixou de ser usado em 2023. E uma empresa privada dos Estados Unidos pousou com sucesso a sua nave espacial na Lua, após uma longa jornada pelo espaço. Esta é a segunda missão privada a atingir esse marco e a primeira a pousar verticalmente com sucesso. Uma nave espacial privada pousou com sucesso na Lua neste domingo. A missão Blue Ghost 1 da Firefly Aerospace pousou perto do Mont Latreille, uma formação vulcânica em Mare Crisium, no lado nordeste do satélite da Terra. Esta é a segunda missão privada a atingir esse marco e a primeira a pousar verticalmente na Lua com sucesso. O feito é parte de uma colaboração entre a NASA e seus parceiros da indústria para reduzir custos e dar suporte ao Artemis, o programa projetado para enviar astronautas de volta à Lua. O Blue Ghost foi lançado em janeiro a bordo de um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX do bilionário Elon Musk. O módulo de pouso carrega 10 instrumentos científicos, incluindo um para analisar o solo lunar, outro para testar a computação tolerante à radiação e um sistema de navegação baseado em GPS. Projetado para operar durante um dia lunar completo, espera-se que ele capture imagens de alta definição de um eclipse total em 14 de março, quando a Terra bloqueará o Sol do horizonte da Lua. A empresa responsável pela fabricação de medalhas olímpicas de Paris recebeu 220 pedidos de substituição das condecorações consideradas defeituosas pelos atletas que competiram nos Jogos de 2024. O número de solicitações representa 4% da produção total. O fabricante francês
confirmou que substituirá as medalhas consideradas defeituosas dos Jogos de Paris 2024. A empresa La Monnaie anunciou que recebeu 220 pedidos de substituição pelos atletas que competiram nas Olimpíadas, o que representa 4% da produção total. Em um comunicado, o grupo especifica que as novas medalhas são idênticas às concedidas durante o evento esportivo. Vários atletas compartilharam fotos de suas medalhas com defeito nas redes sociais. Um exemplo foi Nydia Houston, terceiro lugar no Skate Street em 29 de julho. O americano criticou dias depois a má qualidade de sua medalha de bronze, que, segundo ele, parecia ter estado na guerra. O Comitê Olímpico Internacional garantiu à agência France Press, em 13 de janeiro, que a substituição de medalhas defeituosas seria sistemática. A La Monnaie de Paris, responsável pela produção e pelo controle de qualidade, prefere usar o termo medalhas deterioradas. Elas representam 4% das 5.084 medalhas concedidas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Cada medalha contém um pequeno fragmento da Torre Eiffel e mede 85 milímetros de diâmetro e tem 9,2 milímetros de espessura. A cerca de 10 quilômetros de Munique, onde fica a sede da BMW, funcionários não fabricam carros. Ao contrário, eles desmontam para fazer reciclagem ou reuso dos componentes. A cada ano, pelo menos 10 mil veículos passam pelo processo e até 95% dos materiais são recuperados. Assistiram ao vídeo de reciclagem de veículos que poderiam rodar muito? É no mínimo impactante. No Brasil, reciclamos menos de 2 dígitos dos resíduos plásticos, vidros e metais. Em muitas localidades existe a coleta seletiva, mas a separação não é obrigatória. Falar de logística reversa, por exemplo, de eletroeletrônicos, às vezes não dá em nada. Abordar o tema economia circular num país que não dá conta do entulho que produz e que precisa lidar com outras questões estruturais é bastante controverso. Outro detalhe, carro no Brasil é caro. Um veículo é utilizado por 20 anos ou até mais, e quem tem um carrinho bom, econômico, não abre mão. Na prática, apenas 1,5% da frota de veículos que deixa de circular no Brasil é destinada à reciclagem. Esse dado é do Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço. Realidade bem diferente de países como Alemanha, Suécia, Noruega e Japão. A União Europeia, por exemplo, estabelece que no mínimo 95% do peso de cada veículo ao final de sua vida útil deve ser reaproveitado, com pelo menos 85% destinados especificamente à reciclagem de materiais. É a denominada regulamentação de veículos em fim de vida. Na prática, esses índices são atingidos em países como a Alemanha. Até 2035, haverá novas exigências, como o uso de ao menos 25% de materiais reciclados em todos os novos veículos fabricados. A responsabilidade pelo cumprimento das metas é compartilhada entre os fabricantes de veículos, que devem projetar modelos mais fáceis de desmontar, e centros de desmanches licenciados, que realizam o tratamento e a separação de componentes. Em busca da economia circular, fabricantes também passaram a operar os seus centros de reciclagem para carros ou baterias, incluindo BMW, Mercedes, Renault e Volkswagen. Na Alemanha, o sistema é altamente estruturado, com uma vasta rede de centros autorizados e parcerias entre montadoras e recicladores. Em outros países, como Espanha e Itália, a reciclagem pode ser mais fragmentada, o que dificulta a rastreabilidade e o cumprimento das metas. Na usina de processamento da BMW, são destruídos 10 mil veículos por ano, incluindo modelos de luxos da BMW e de outras marcas do grupo, como a Mini e até a Rolls-Royce. O centro de reciclagem e desmontagem fica a 10 km de Munique, no sul da Alemanha, e está em operação desde 1994. Para Jörg Lederbauer, vice-presidente de economia circular da BMW, a sucata de hoje é a matéria-prima de amanhã. A reciclagem reduz emissões e diminui o consumo e a extração da matéria-prima. O local é um centro de excelência e o conhecimento adquirido é aplicado no desenvolvimento de novos modelos, mais circulares e de melhor reciclagem, que é compartilhado com outros fabricantes. Em uma espécie de linha de desmontagem, os automóveis passam por várias etapas até serem reduzidos aos seus componentes essenciais. Os modelos elétricos e híbridos têm a bateria extraída e enviada para uma empresa parceira, que recupera até 90% de seus metais. Aqui está o pulo do gato, que pode reduzir custos e impactos ambientais da extração de lítio.
Em outra área, o veículo é erguido em um clássico elevador de oficina. Funcionários drenam todos os fluidos, como o óleo do freio, do motor e o combustível. Assim como as baterias, os fluidos são enviados para recicladores especializados. O mesmo ocorre com os pneus. Na última parada antes do serviço pesado, técnicos verificam se itens como catalisadores, baterias de 12 volts, trens de força e bancos em bom estado. Caso estejam, eles são retirados manualmente e classificados por qualidade A, B ou C, para venda no mercado de reposição. Atualmente, a lei não permite a introdução de peças usadas em modelos 0 km. O processo continua até a carroceria, teto, bancos, painel e outros componentes serem destroçados literalmente. Tudo é separado para reciclagem. O que sobra vai para uma máquina compactadora. O veículo é reduzido a um cubo com cerca de 1/4 do seu tamanho original. Esses blocos são transportados para as unidades especializadas nas reciclagens. Eles são picotados e submetidos a um processo de separação química e depois é agrupado em diferentes materiais. O que restou se transforma em placas de metal e plástico. O alumínio e o aço da carroceria podem ser reaproveitados quase que para sempre, desde que sejam separados da forma correta. O mesmo acontece com os metais nobres de partes como fiação elétrica e escapamentos. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.